porque o altar dele procede o sacrifício. Então é o meio do homem comunicar com Deus. Se fazia o altar. Inclusive, Abraão comunicou com o Senhor. E lá em Gênesis, no capítulo 12, ou então 13, lá está falando a respeito desses dois lugares. Entendeu? Onde Abraão se comunicou com Deus. Onde Abraão se fez os altares. E aqui você encontra Jeroboão colocando o mesmo altar. Olha Satanás imitando. Um bezerro de ouro em Dan, o território da tribo de Dan, e o outro lá em Betel. Betel, Gênesis capítulo, se não me engano, 27 ou então 28. Betel foi onde Jacó ungiu uma pedra como coluna e disse, numa visão que ele teve, naquela visão da escada: Deus está aqui. Esse lugar é um lugar terrível. Deus está aqui. E eu não sabia. E ele unge aquela pedra, declarando aquele lugar, que antigamente chamava Luz, como Betel. Foi onde ele fez os votos. Quando ele estava lá em Padã Arã, Deus mandou ele retornar e vir a Betel. Porque em Betel foi o lugar que ele fez votos. Inclusive, quando Deus mandou ele sair lá em Gênesis capítulo 31, está retornando para a casa dos seus pais para encontrar com seu irmão Esaú, ele se desloca de lá, mas ele não volta para Betel. Para onde ele vai? Para Siquém. E o que acontece em Gênesis capítulo 34? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 34, a filha de Diná é violentada. Ele teve problema dentro de casa por desobedecer a palavra de Deus. Os seus dois irmãos, Rubem e Simeão, né? Ou Rubem e Levi, eu faço às vezes um pouquinho de confusão, mas os dois irmãos entram lá na cidade de Siquém, matam Amor, matam Siquém, destrói todo mundo lá, fio da espada, inclusive os animais. E aí Jacó vê o peso da desobediência. E aí Deus visita ele lá e diz: olha, volta para Betel. E aí você vê nesse contexto que ainda que Deus havia mudado o nome dele, mas Deus ainda continua chamando ele de Jacó. Somente quando ele pisa em Betel, aí Deus chama ele de Israel. A grande verdade é que Deus nos chama pelo nome somente no momento que nós obedecemos a palavra dele. A grande verdade é essa. E Deus quer chamar você pelo nome. Amém? Então Jeroboão coloca esses dois bezerros, um em Dan e outro em Betel. Betel é casa de Deus, a igreja do Senhor. Não é lugar de colocar ídolo. Amém? Inclusive algumas igrejas eles têm muitos ídolos. Quando não são apalpáveis, estão no coração. Isso é perigoso. E o profeta Isaías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias. Olha o que a divisão causa: guerra, uma igreja falando mal da outra igreja, um povo falando mal de outro povo, entendeu? Por causa de quê? Eles eram unidos. Houve uma divisão devido a alguns fatores, né? E até nesses dias ainda acontecem isso, né? Infelizmente. Agora olha só uma coisa: segundo rei de Israel, ou melhor, depois de reinar sobre Israel por 22 anos, morre o rei Jeroboão. Seu filho reina em seu lugar. O nome dele era Nadab. Esse camarada reinou 2 anos. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Essa frase você vai ver em todo o contexto dos reis. Todos. Menos em alguns da tribo de Judá. Mas mesmo assim, dentro do reinado do sul, você vai ver essa frase. Por quê? Porque tudo aquilo que está ligado à prostituição, à idolatria, à desobediência, esses homens praticaram, patrocinaram, promoveram, investiram para que, ou seja, o mal predominasse. A grande verdade é que, devido às suas debilidades, os seus pecados, aquilo ali tudo se tornou algo mecânico. O culto, a adoração,
entendeu? Mesmo aí, alguns ali ainda buscavam o Senhor, mas o Espírito de Deus não atuava. A grande verdade é essa. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, assim como o Senhor falou por meio do profeta Aias, que eliminaria a casa de Jeroboão todos do sexo masculino. A profecia se cumpriu quando Nadab cercou Gibeton, e foi o rei de Israel traído e morto por Baasa, e com ele toda a sua casa, exterminando assim a casa de Efraim. Baasa reinou em seu lugar. Quem foi Baasa? Reinou 24 anos, filho de Aías, da tribo de Isacar. E aí você tem o ano do seu reinado. Foi um rei cruel, que muito desagradou a Deus, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mandou exterminar a descendência de Jeroboão, porém andou nos seus caminhos maus, não dando ouvido à palavra de Deus, que recebera do profeta Geel. Lá em Deuteronômio capítulo 17, lá está a lei, as leis, não é só uma, as leis, de como deveria se comportar um rei, uma vez administrando o reinado em Israel. Esse homem não poderia ter muitas mulheres. Esse homem deveria ter a lei copiada num livro, para que ele lesse dia e noite, para que ele soubesse entrar e sair diante do povo. Quando não há palavra, o coração se corrompe. Quando não há conselho de Deus, quando não há presença de Deus, como eu disse, o culto se torna algo mecânico. Amém? Altar não é lugar para profissional. Altar é lugar para adorador. Altar não é lugar para quem tem talentos. Altar é para quem tem dons. Amém? Tem muita gente no altar com talentos. Deus está atrás daqueles que o adorem de verdade, em espírito e em verdade. Não é? Olha só, o profeta Geel profetizou contra Baasa. Morre o rei Baasa, ele é sepultado em Tirza. Seu filho Elá o sucede no trono, porém depois da sua morte, seu servo Zine extermina todos da sua casa, como dissera o profeta Geel. Olha as conspirações, olha as traições, o que acontecia nessa época. Elá reinou 2 anos e foi assassinado. Filho de Baasa, Zine mata Elá. Assim destruiu Zine toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Geel. Assim como fizera seu pai Baasa com a casa de Jeroboão, foi também Elá morto por seu servo Zine, em lugar de Elá, rei no comandante de carros de Israel, Zine, e por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá seu filho, com que pecaram, com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, ou seja, idolatria. Zine reinou apenas 7 dias, pois o povo de Israel, ao saber dos feitos de Zine, proclama general do exército, homem como seu rei. O que aconteceu com esse camarada? Suicidou-se. Comandante de Elá, rei de Israel, fez mal aos olhos do Senhor, fazendo pecar a Israel. Marchou honra imediatamente contra a capital de Tisra. Zine refugia na parte do interior do palácio, pôs-lhe fogo e morreu ali mesmo. Também não buscou o Senhor, assim como também Jeroboão. O que eu aprendo aqui? Irmãos, virou uma bola de neve. Se cumpriu o Êxodo capítulo 20. Maldição de pai para filho. Claro que a Bíblia diz até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas aquilo, ninguém se consertava diante do Senhor. Ninguém queria Deus. Ninguém buscava a presença de Deus. Deus estava sendo excluído das assembleias solenes, porque tinha todo o ritual, tinha
entendeu? Mas a grande verdade é que a idolatria, ela predominou. Onri e Tibni reinou 12 anos. Apesar de aclamado rei, não teve unanimidade. E Tibni, filho de Ginat, é também aclamado como rei por uma parte do povo. Havendo guerra civil em Israel, mas essa acaba com a vitória de Onri e Tibni morto. Foi pai de Acabe. O povo fez rei sobre Israel. Onri compra o monte de Samaria, que fica em Semer, e ali edifica a cidade de Samaria, transferindo a capital do reino para lá, permanecendo, portanto, apenas 6 anos do seu governo em Tisna, que era a capital de Israel. Fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quantos foram antes dele. Fez aliança com os fenícios, casando o seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom. Deste modo, os males provenientes do culto a Baal foram introduzidos no reino de Israel, pelo que o Senhor fala pelo intermédio do profeta Miqueias, que faria de Israel uma desolação. Além disso, durante o reinado de Onri, permaneceu Betel com a capital religiosa do país, continuando ali o culto do bezerro, introduzido por Jeroboão. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Meu irmão não aproveitava um. Acabe, ele casou com Jezabel, e aparentemente ela representava, né, e ela é representada, né, até hoje aí, nos nossos dias. Jezabel é um principado, atuava e atuou em uma das igrejas, quer dizer, atuava e atua, né, vamos dizer isso, em algumas denominações, em alguns lugares, mas ela aparece aqui em Apocalipse, como ela ensinava os filhos de Israel, entendeu, a se prostituir. Ela, um espírito, um principado dominante, ok? Que quer colocar ordem, que controlar a igreja do Senhor. E nessa época você vai ver a história de Acabe, um rei de Israel que era totalmente dominado, influenciado, manipulado por Jezabel. E Deus teve que levantar um profeta para profetizar contra esse principado, para tentar derrubar. E aí a gente vê o próprio Elias até fugindo de uma palavra que esse demônio deu, entendeu? Então você vê o nível da desobediência. Acabe patrocinou, trouxe o culto, ok? Já não bastava Jeroboão com os 2 bezerros de ouro, mas aqui em Acabe, no reinado de Acabe, ele edifica, ele traz o culto a Baal para dentro de Israel. O ser humano, a humanidade, desde o Éden, tem uma facilidade muito grande de rejeitar Deus. O ser humano, desde o Éden, ele é ingrato diante de Deus. Olha só para você ver. Lá no Éden, Deus apenas proibiu de comer de uma árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? De todas as árvores poderia comer, inclusive da árvore da vida. Mas o ser humano é tão ingrato, que foi comer logo daquela que não podia. Isso acontece nos nossos dias. Entendeu? A ingratidão daquilo que Deus fez, daquilo que Deus... Entenda uma coisa, Deus resolveu dar o melhor para nós. Jesus é o melhor de Deus na terra. Então nós temos que ser gratos pela nossa salvação, grato pelo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, grato. A grande verdade é essa, entendeu? Uma coisa que Deus, Ele abomina, e aquilo que destruiu Israel no deserto foi a murmuração. A murmuração é uma denúncia de ingratidão, entendeu? Todo murmurador manda uma mensagem para Deus dizendo: olha, o Senhor não é aquilo que o Senhor fala que é.
Todo murmurador manda uma mensagem para Deus dizendo: o Senhor não é capaz de realizar aquilo que realmente o Senhor está prometendo na tua palavra. Então, coisa terrível é murmurador. Amém? Deus não aceita. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Edificou altar a Baal, levantou sacerdotes a Baal, patrocinou o culto a Baal. O reinado dele tem grande participação com o profeta Elias, que se opôs fortemente a Jezabel quando essa introduziu em Israel o culto a Baal e Astarote. A rainha Jezabel não somente levou o seu marido para a idolatria, mas também o fez viver uma vida de maldades e atrocidades, já que não bastava renegar a palavra do Senhor, mas também matava seus profetas. A ira do Senhor esteve sobre Israel e durante um bom tempo não choveu, de maneira que houve grande fome, como profetizou Elias. Amém? Então você tem aí na sua apostila um tópico a respeito de Elias, natural de Gileade, foi contemporâneo de Acabe, Acasias e Jeosafá. O ciclo de Elias começa no ano 874 a 852. Exerceu seu ministério no reino do norte, durante os reinados de Acabe e Acasias. Amém? Foi um homem que teve aí um papel muito importante como profeta do Senhor, fiel, entendeu? Teve uma crise no término do seu ministério, e a gente até comentou na aula passada um pouco melhor dele, né? Não vou me deter muito nisso hoje, para a gente ganhar tempo. Mas ele passou seu ministério para Eliseu, ok? Ali em 2 Reis, logo no início, você vê ali um discipulado forte, né? Entre Elias e Eliseu. Aonde Elias descia, Eliseu estava presente. Desceram para Betel, para Jericó, para o Jordão, e ou seja, a todo tempo onde Elias estava, Eliseu estava presente. E aí no término desse percurso, no término desse discipulado, Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, pede, você tem direito, faça o pedido. A grande verdade é que todo discipulador é uma porta de promoção. Você andou, você tem direito a uma promoção, entendeu? E aí pede, ele falou assim: eu quero o dobro do seu poder, o dobro do seu espírito. Ele falou: ok, se você me vê quando eu for subir. E é interessante que todo o contexto histórico de alguns estudos, você vai ver que nessa época havia 24 mil alunos na escola de profeta. Somente Eliseu se interessou pela capa. Então as coisas de Deus, elas são para os sedentos. A unção de Deus, a capa de Deus, a capa profética, o manto profético, não é para todos. É para aqueles que realmente, primeiro, pagam o preço. Realmente aqueles que desejam, aqueles que entendem o preço de uma renúncia por amor à unção. Eliseu, no seu 14º milagre, ele já estava morto, mas ele teve tanta sede de Deus, tanta unção pelo qual ele queria da parte de Deus, que até depois de morto foi consumado aí um milagre, né? Ele estava morto, houve uma guerra e jogaram um soldado na cova que ele havia sido enterrado, e quando o soldado tocou nos ossos dele, o cara ressuscitou. Então você vê que teve um ministério muito lindo, muito também sofredor, mas um ministério profético, né? Quis passar isso para Geazi. Geazi não entendeu. Geazi era um aluno, um discípulo, que a gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 5, você vai ver ele dando muita nota fora, mentindo, enganando, cobiça. E aí, qual foi o término do ministério dele? Leproso. Entendeu?
O discípulo, quando realmente ele não faz o que tem que fazer, ele não obedece da maneira que ele tem que obedecer, pode ter certeza, a lepra alcança ele. E tem muita gente leproso, desacreditado de Deus, lepra na alma, desacreditado das promessas de Deus, desacreditado de visão, desacreditado de célula, desacreditado de discipulado. Entendeu? Por quê? Porque deixou a lepra contaminar. Nós não podemos. Entendeu? Eu quero dizer para você que quando a gente olha para a vida de Elias, quando você olha para a vida de Eliseu, puxa vida, ter um discipulador daquele jeito, era fácil não. Mas homens verdadeiramente ali usados pelo Senhor. Olha para o teu irmão e diga: seja um bom discípulo. Ande do lado do seu discipulador. Porque o dia que a capa cair, você vai pegar para você. Amém? Discípulo que não participa de nada, o dia que a capa cai, já era. Era o caso daqueles 24 mil lá. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi chamado por Deus para o ministério profético, um dos piores períodos da história de Israel. Período este marcado por crise, fome, miséria, corrupção, apostasia. Então, nesse momento de corrupção, de miséria, de fome, de apostasia, Elias é a resposta de Deus nesse tempo. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém? Pode ter certeza que alguém orou, alguém clamou, alguém disse: não dá mais. E Deus levantou eu e você para marcar nossa história e para mudar a nossa geração. Amém? Quantos aqui vão clamar e Deus vai responder com fogo? Amém. Amém. Quantos aqui terão um manto profético para abrir o Jordão? Amém. Glória a Deus. Filho de Acabe, Acasias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou aí nos caminhos do conselho do seu pai, nos conselhos de Jezabel, nos caminhos de Jeroboão, e fez pecar a Israel. Entendeu? Então você vê essas debilidades, você vê a falta de compromisso, você vê a omissão desses homens que tinham tudo para funcionar, tinham tudo para dar certo, e a grande verdade é que se deixou levar pelo pecado, se corrompeu pelo poder, se corromperam pelo medo, se corromperam segundo as apostasias, né, da época, se divorciaram do próprio Deus. Foi adorador de Baal, levando Israel também à idolatria. Acasias cai da janela do quarto e adoece, não se recuperando como profetizou Elias, porque Deus não permitiria, já que ele, mais uma vez, desprezou o Senhor e foi consultar a Baal Zebute, Deus de Ecrom, e o seu ato culminou na ira do Senhor contra ele, e com ele morrem mais 2 pelotões de 50 consumidos pelo fogo da sua ira, que está lá em 2 Reis, no capítulo 1, quando eles vão diante de Elias, né? Eles vão diante de Elias e a conversa é para que Elias desse uma resposta. E a palavra do Senhor diz que Elias não estava, dá-se a entender pelo contexto que Elias não estava bem aquele dia, né? E ele falou: olha, chamaram ele de homem de Deus, e ele disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E Deus mandava fogo, e consumiu 2 pelotões de 50, 100 homens morreram. Aí o terceiro que foi mais humilde, já chegou, já se prostrou, e falou: Senhor, não mata eu não. Em outras palavras, né? Meu Senhor, não me mate. Ok, você tem aí dentro do reinado de Acasias, você tem o profeta Eliseu. A palavra Eliseu é: Deus é salvação. Sucessor do profeta Elias, do reino do norte, filho de Zafate, vivendo em Abel Meolá, no Vale do Jordão. Pertencia a uma família rica, tinha possuído 12 pares de boi,
que trabalhavam nos seus campos. Deus nomeou como sucessor de Elias. Depois de encontrá-lo através do arado, jogou seu manto sobre ele. Eliseu entendeu o significado desse gesto simbólico. Retornando à sua própria família, ofereceu um sacrifício e deu ao seu povo uma festa de despedida. E em seguida foi e serviu a Elias. Eliseu, filho de Zafate, morador de Abel-Meolá. Ele é conhecido como aquele que lavava a mão do profeta Elias. Entendeu? Então, há uma unção, mas sem discipulado, a unção às vezes não tem muito êxito. Você vê muitas pessoas ungidas, fazendo coisa que não deve. Você vê muitas pessoas ungidas, da parte de Deus, realmente, você vê que elas têm unção, mas às vezes o caráter é um pouco imparcial em relação à unção. Isso é a grande verdade, que isso é tratado através do discipulado. Como é bom quando alguém olha para a gente e diz: meu, você precisa mudar de vida, você precisa ajustar seu relacionamento com Deus, você precisa orar mais, você precisa pagar suas contas, você precisa cumprir segundo aquilo que você tem falado, você precisa ter compromisso. Então o discipulado trata disso, ok? E Eliseu pagou esse preço. E aí a gente sabe que ele fez, como eu disse, o dobro dos milagres, literalmente, ou seja, uma porção dobrada. Jorão reinou 12 anos. Esse camarada foi assassinado. Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e Jezabel, e irmão do rei Acasias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você está entendendo aqui que olha como que o homem toma uma rota longe da presença de Deus. Quando o povo de Israel, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, eles pediram um rei, quem que escolheu o rei? Foi? Deus. Deus escolheu, inclusive Deus deu Saul, segundo aquilo que o povo merecia, ok? Só que você vê nessa altura, nessa caminhada aqui, que aqui ninguém consulta Deus. Aqui, o filho do rei se torna rei, e já era, entendeu? Aqui você não vê algo da parte de Deus, você não vai ver Deus levantando, você vê a política acontecendo, entendeu? E isso não era da vontade do Senhor. Davi foi levantado pelo Senhor, inclusive Saul foi levantado pelo Senhor, Davi foi levantado pelo Senhor. Quando Davi está velho, Adonias queria reinar no lugar de Davi, entendeu? Deus levantou Salomão, mas devido à divisão do reino, você não vai ver Deus, ou seja, você não vai ver eles consultando a Deus para dizer quem realmente vai ser rei. Você vai ver automaticamente o filho de um rei sendo rei, ou seja, o homem sempre querendo viver longe de Deus, o homem sempre querendo viver independente de Deus. Nós não precisamos consultar Deus, nós vamos administrar, nós vamos fazer do nosso jeito, ok? E a igreja do Senhor, ela tem que ser da maneira do Senhor. Olha só, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Geu reinou 28 anos, filho de Josafá, capitão da guarda. Sucedeu que o rei Jeroão, geralmente Geu é mencionado como sendo apenas filho de Ninzi, provavelmente porque Ninzi foi o mais importante, ou para evitar confusão dele com o rei de Judá. Ungido rei por Elias, Geu exterminou a casa de Acabe. Geu mata os servos de Baal. Geu não se apartou
apartou de seguir os pecados de Jeroboão. Quais eram os pecados de Jeroboão? Os 2 bezerros. Olha que coisa. Ele acaba com a casa de Acabe. Ele inutiliza aí, entendeu? Com grande parte da idolatria, do culto voltado a Baal. Ele cancela a adoração nos templos, destrói os altares, remove a adoração a Baal, mas continua ligado aos pecados de Jeroboão, que é a adoração aos 2 bezerros de ouro lá. Puxa vida, entendeu? O que eu aprendo aqui, meu irmão? Se você não for radical no pecado, é arriscado você ter um pecado de estimação. Você elimina vários, mas um você guarda para você, porque aquele traz conforto, aquele traz prosperidade, é aquele que ninguém sabe, e isso é perigoso, isso é terrível, isso é assustador, entendeu? No caso aqui, com certeza, politicamente dizendo, os bezerros de Jeroboão deveriam trazer algum benefício para ele, entendeu? A grande verdade é essa, porque o resultado da idolatria é grana. Gel, ok, teve o seu filho Joacás, reinou 17 anos. O filho de Gel, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Continuou aí nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel, não se apartou dele, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os deu na mão de Azarel, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azarel, todos aqueles dias. E a ira do Senhor caiu sobre Joacás. Morreu Joacás, rei de Israel, foi sepultado em Samaria com seus pais. Reinou em seu lugar Joás, ou então Joás, filho de Joacás, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Você vê, você pode estar perguntando, pastor, mas nesse tempo Deus levantou os profetas. Todos aqueles profetas maiores e profetas menores, eles profetizavam nesses reinados. Então tem profeta do norte e profeta do sul, ok? Que a gente vai ver depois. Mas você vê que eles profetizavam, dizendo: é necessário que o povo se arrependa, é necessário que o povo volte para o Senhor, é necessário que o povo abandone o seu mau caminho, é necessário extirpar a idolatria. E esse povo em nenhum momento se arrependeu do seu pecado. Em nenhum momento o povo de Israel veio se arrepender desse adultério espiritual, dessa prostituição, dessa idolatria. Entendeu? E Deus vem levantando profetas, advertindo, dizendo: olha, vai vir cativeiro, olha, o Senhor vai suscitar inimigos contra Israel, vocês vão para o cativeiro. E esse povo sempre tiveram em si uma segurança: Deus vai nos livrar, Deus está conosco, Deus está com a gente, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bom. Mas a Bíblia diz assim, que Deus ele tarda em irar, mas quando ele ira, não tem escapatória, ele é fogo consumidor, entendeu? E hoje a gente vê nesses dias, nos dias que nós estamos vivendo, a mesma história. Existem pessoas que estão firmadas na sua segurança, dizendo: você acha que Deus vai mandar fulano para o inferno? Você acha que Deus, esse Deus que é amor, vai mandar uma pessoa? Você acredita que existem denominações, e isso veio da boca de uma pessoa que falou para mim, que um pastor de uma denominação pregou, que esse camarada, eu acho que ele está tão desviado, que nem ele, você entendeu? Perdeu totalmente a rota. Sabe o que essa pessoa diz? Essa pessoa diz que no final, Deus é tão amor, o amor dele é tão profundo, que ele vai perdoar todas as gerações e todo mundo vai para o céu. Mas isso é injustiça.
Se você ver. Você entendeu por quê, pastor? Porque isso não existe. Deus é amor, mas Deus é justiça. Você entendeu? A parábola de Lucas das 10 virgens, 5 vão ficar. A parábola do trigo e do joio, o joio vai ser arrancado e queimado no fogo. Entendeu? Então isso não existe. As pessoas estão nessa segurança, infelizmente, e essa doutrina está sendo propagada, você sabe disso, está sendo propagada pelo fato de, por quê, pastor? Para que venha uma outra doutrina e se infiltre dentro da igreja. Esse é o propósito do anticristo, esse é o propósito de Satanás, amém? Mas nós entendemos, Deus é juiz, amém? Deus é justiça. E um dos seus últimos atributos a manifestar vai ser o juízo. E aí, quem estiver na graça, confiante, verdadeiramente arrependido, ok. Quem não tiver, vai se decepcionar. Então, olha só, devido ao perdão de Deus sobre Israel, Israel criou uma segurança. E quando alguém dizia, ei, vocês vão para o cativeiro, os profetas eram aprisionados, levados aos cárceres, ficava pão e água, apanhavam por falar a verdade, por anunciar a palavra de Deus, que não é tão diferente também de hoje, entendeu? Infelizmente, sempre Israel quis ouvir aquilo que agradava o coração, não aquilo que teria que ser a voz do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, Deus tem uma vontade, Deus tem uma lei, Deus tem uma palavra, Deus tem um querer, e Ele não sai disso, entendeu? Não sai disso. Hoje as pessoas olham na Bíblia, pegam alguns textos aí, formam as suas doutrinas, pegam alguns textos sem contextos, segundo as suas hermenêuticas, segundo as suas exegeses, e formam as suas doutrinas e caminham em cima delas, e pegam coisas polêmicas. A gente vê as discussões na televisão, muito polêmica, mas eu quero dizer algo para você, Deus tem uma vontade, Ele tem um caráter, e Ele não sai disso, e muita gente vai se decepcionar, a ponto de Jesus, ao mesmo tempo, disse lá no capítulo 5, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós expulsamos o demônio no Teu nome, nós fizemos a obra no Teu nome, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É tudo hipocrisia, tudo hipocrisia, entendeu? Então é necessário a gente avaliar o nosso coração, remover tudo aquilo que possa nos embaraçar, e Deus nos chamou para representar Ele, sermos apaixonados pelo Senhor, entendeu? Sermos apaixonados pelo Senhor, e a nossa oração nesse tempo é, Senhor, muda o meu caráter, muda o meu coração, remove aquilo que me impede, tira as vaidades do meu pensamento, e coloca aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é santo, que eu possa caminhar na presença do Senhor, que eu possa ser aquilo que realmente o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para mim que eu seja, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui você vai encontrar outro camarada chamado Jeroboão. Jeroboão, só que ele é considerado como Jeroboão 2, ok? Para você ter discernimento do 1 e do 2. Então o 1 foi terrível. Vamos ver a história desse 2 aqui. Filho de Joás, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não observou sua lei. Antes sua vida foi de idolatria, como fizera Jeroboão 1. Contudo foi próspero no seu reinado. Seus feitos foram de grande importância. O que eu aprendo aqui? Prosperidade não é sinal que Deus está presente. Entenda isso. Entendeu? O Velho Testamento, eles tinham muito isso, que se uma pessoa era próspera, Deus estava com ela. Hoje,
prosperidade. Ok? Então esse texto, esse comentário aqui tipifica nossos dias. Prosperidade não é símbolo da presença de Deus. Não estou dizendo que você não vai prosperar, e não estou dizendo que Deus não é um Deus próspero. Pelo contrário, Deus é próspero. Minha é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor Deus dos exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8. Ele é próspero. Mas o que realmente, como igreja do Senhor, como servo de Deus, eu tenho que estar preparado para tudo. Amém? Bem definido. E naquilo que quero. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei ter como não ter. Eu sei ter fartura como passar fome. Eu sei me vestir bem como sei passar frio. Eu sei ter um carrinho como eu sei andar de pé. Em tudo, ou seja, nesse conceito, eu estou preparado para tudo. Essa é a visão de um homem de Deus. Amém? Ah, pastor, vou parar dentro da igreja porque meu carro, estou sem carro. Zacarias reinou 6 meses. Foi assassinado. Filho de Jeroboão II, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito os seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Seu curto reinado se deve ao fato de ser Zacarias morto por Salom, filho de Jabe, seu servo. Conspirou contra ele e o feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Pastor, aqui só uma pergunta. Aqui a gente estava vendo filhos, né, de que ia herdando o dono, praticamente. Aqui, Salom aqui, ele herdou por assassinar Zacarias. Uma conspiração. Uma conspiração. Você vê que depois a gente vai ver, tem uma relação nessa apostila aqui na frente, que você vai ver que alguns que foram assassinados por causa de briga de poder, por causa de posição. Entendeu? Depois a gente fala melhor a respeito disso. Subiu, ou seja, foi assassinado. Salum reinou um mês inteiro. Foi assassinado, filho de Jabes. Subiu ao trono de Israel após assassinar o rei Zacarias, filho de Jeroboão II. Porém reinou apenas um mês e foi também assassinado. Olha que tristeza que virou isso aqui. Entendeu? Manaém reinou 10 anos, filho de Gades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram Jeroboão I. Foi um rei cruel, e após assassinar o rei Salum, Manaém cometeu muitos atos de terrível crueldade, pois feriu a Tífisa e todos os seus habitantes, e as mulheres grávidas cortou-lhes pelo meio. Bonzinho, crente até. Durante seu reinado, o rei da Síria, Pul, sobe contra ele e sitia as fronteiras de Israel. Manaém, então, recolheram de Israel 1000 talentos de prata e dá a Pul, para unir-se ao rei da Síria. Esse se vai deixando Israel em paz. Morre o rei Manaém em seu lugar e reina seu filho Pecaias. Pecaias reinou 2 anos e foi assassinado. Meu irmão, filho de Manaém, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar todo Israel. Seu reinado foi breve. Peca reinou 20 anos, foi assassinado. Filho de Remalias, foi oficial do exército de Israel quando Pecaias era o rei. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Aquilo que Deus disse a Israel antes de entrar na terra. Parece que Deus sabia, parece não, ele sabia, a verdade é essa. Ele sabia que Israel iria se corromper devido à idolatria. Jeroboão, ele representa uma denominação em nosso tempo, que quando essa denominação levantou seus estátuas, os seus ídolos, todos os reis posteriormente, entendeu? Olha a Bíblia se cumprindo. Todos os reis, todos os reinos posteriormente se corromperam
com essa idolatria. Amém? Você sabe qual é? Não vai perguntar? Reinou Oséias, reinou 9 anos. Esse camarada foi deposto. Filho de Elá subiu ao trono após assassinar o rei Peca. Reinou em Samaria e fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Depois de reinar 9 anos, a Síria levou Israel para o cativeiro. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, em Abor. Abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 17, do 15 ao 23. Aí está o resumo, amém? Essa passagem é o resumo do pecado de Israel. 2 Reis, no capítulo 17. Olha só. Olha o desabafo de Deus. No capítulo 17, versículo 15, diz assim: rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam à roda deles, das quais o Senhor tinha dito que não fizessem com elas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolos do bosque, se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo, isso aqui é satanismo, passaram pelo fogo seus filhos e suas filhas, deram-se às adivinhações e criam em agoros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que muito o Senhor se indignou contra Israel e tirou diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então o que eu aprendo aqui? Por que houve a separação? A profecia deveria se cumprir na descendência da mulher. Aqui em Abraão, o descendente, a posteridade, o filho da promessa, parece que aponta não como Isaac, mas Cristo, o filho da fé, Jesus. Jesus deveria, segundo a profecia, vir da tribo de Judá. Entendeu? Então Deus separou Judá para que Judá não se corrompesse com os pecados de Israel. Ok? Deus sempre separou um povo para promover um projeto, um propósito. A verdade é essa. Deus sempre fez isso. Hoje a igreja é separada para esse propósito. E qual que é o projeto de Satanás? Danificar. Entendeu? O sonho de Deus, que é a igreja. Então nós não podemos deixar o espírito mundano entrar na igreja. Nós não podemos a idolatria entrar na igreja. Nós não podemos deixar que nada que é sujo, imundo, trevas, toda e qualquer comunicação com as trevas entrar na igreja. Sede santos, como Deus é santo, em toda a vossa maneira de viver, diz o Senhor. Agora olha só, versículo 19, mas vamos ver o que aconteceu com Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Eu acho que é melhor obedecer. Vamos tomar café. Amém? Deus abençoe. Ele está desligado, aquele negócio. Amém? Amém. Devido aquilo que nós dissemos aqui, dando continuidade, no versículo 20 de 2 Reis capítulo 17, diz assim: pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel
e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel a casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou de Israel seguir o Senhor, e fez pecar com grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra, a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então o último rei de Israel foi Oséias. E o que aconteceu? A profecia é que eles ficariam na mão do inimigo. E no reinado de Oséias, não porque foi Oséias, porque a medida de pecado de Israel alcançou o Senhor, e a ira do Senhor manifestou. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria, seu Manassés, se levanta contra Israel, levou Israel cativo por 40 anos na Síria. Pastor, esse povo voltou? Não, esse povo desapareceu, ou seja, eles se dispersaram e nunca retornaram em Israel, nunca voltaram para sua nação. Então, devido a essa diáspora, devido a esse cativeiro, existem pessoas, ou seja, judeus, em todo o mundo, ok? Até hoje, isso a descendência, mas eles não mais voltaram em Israel. E aqui nós vimos que esse acontecimento foi no ano 722 antes de Cristo, né? E o rei da Síria, ou seja, esse império, o império assírio, ele caiu com os medo-persas. Quando os medo-persas, Dário, né, havia conquistado a Babilônia e veio também conquistou a Síria, e aí foi o término desse império, o império da Síria. Agora, você tem aí na outra página a relação dos reis, amém? E aí, respondendo aquela pergunta que você me fez, aí você tem aqueles que infelizmente foram assassinados, houve conspiração, foram assassinados. No caso de Nabate, Elá, o camarada aí que se suicidou, Zine e outros, né? Você tem Jeroboão, Nabate, Baás, Elá, Zine, Oni, Acasias, Jorão, Gel, Joacás, Joás, Jeroboão 2, Zacarias, Salom, Menahem, Pecaias, Peca e Oséias. Então, quantos reis foram os reis de Israel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 reis. Amém? 19 reis de Israel. Agora nós temos aí o reinado do reino do sul, Judá. O que houve? Você sabe que Deus tinha uma aliança com Davi. E essa aliança dava o direito da descendência de Davi permanecer no trono. Entendeu? E isso foi apenas por 4, se não me engano, por 4 mandatos. Depois, infelizmente, houve também envolvimento com a idolatria. Só que em Judá, você vai ver alguns reis que verdadeiramente consertou a casa, buscaram a presença do Senhor. E por outro lado também caíram, devido ao orgulho, ok? Da sua prosperidade, devido ao orgulho de estar diante da face do Senhor, se achar forte, no caso Ezequias, no caso Asa, que foram homens que fizeram obra linda, mas que infelizmente no término do seu ministério, o orgulho, Satanás, né, entrou no ministério devido ao orgulho. Vamos lá. O primeiro rei do reino do sul foi Roboão, filho do rei Salomão. Ele era também filho de Naamá, uma amonita. Amém?
Esse camarada reinou 17 anos. E ele subiu ao trono quando ele tinha 41 anos. Além do mau exemplo do pai, Roboão recebeu forte influência da sua mãe. E foi por suas mãos que o rei foi dividido, quando por impiedade não ataca o pedido do povo de Israel, representado por Jeroboão, que pediam que o rei retirasse os pesados tributos impostos ao povo por Salomão. Pedido esse também feito pelos anciões e pelo profeta Iás, que estiveram com seu pai, preferindo antes ouvir os conselhos dos jovens, seus amigos. Amém? Esse camarada, ele abandonou a lei do Senhor, se envolveu também com a idolatria, levou Israel a fazer o mesmo e é repreendido pelo Senhor, que usa Sisaque, rei do Egito, para humilhar, tomando o tesouro da casa do Senhor e do rei, conforme diz o Senhor por intermédio do profeta Semaias. Outra pessoa sucede o trono. Quem? Seu filho Abias. Abias reinou aí por 3 anos, filho de Roboão com Maaca, filha de Absalão. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai, e assim como Roboão foi impiedoso, fez o que era mal perante Deus, guerreia contra Jeroboão, prevalecendo contra esse, torna-se mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres, tiveram 22 filhos e 16 filhas. Esses caras aproveitavam o poder, né? A verdade era essa. Amém? Sabendo que era proibido o rei possuir muitas mulheres, né? A gente viu isso em Deuteronômio 17. Rei Asa, filho desse camarada, reinou 41 anos. Ele aboliu a idolatria, renovou o pacto do Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Adoeceu e não buscou a Deus na sua... Olha para você ver, o cara faz o que é certo, e aí o cara prospera. Só que o orgulho toma o cara. Irmãos, eu quero dizer para você, nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça quem você era. Conhecimento traz autoridade, autoridade traz poder. E tem muita gente que se perde nisso. Um deles foi lá em Ezequiel 28, a gente sabe disso. Ungido, querubim ungido, se atropelou, perdeu toda a essência e se tornou em um diabo, né? A verdade é essa, se tornou em Satanás. Então, o orgulho, prepotência, soberba, achar que é maior que os outros, achar porque conhece, porque eu tenho diploma de teologia, minha igreja puxa vida, o meu ministério é muito grande, Deus me usa poderosamente. Isso é perigoso, entendeu? Asa fez tudo corretamente, só que o que aconteceu? Ele se exaltou, o coração dele estava no auge. A palavra do Senhor diz que Deus permitiu uma enfermidade nas pernas, nos pés, para que ele buscasse ao Senhor e se humilhasse na presença do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele buscou os médicos. Não que buscar médico está errado, mas, ou seja, eu não vou buscar Deus, eu vou buscar ajuda com os homens. E a Bíblia diz que ele morreu na sua impiedade, entendeu? Então, a grande verdade é que existem 2 extremos na nossa vida. Existe o você não fazer e você fazer demais e achar que é dono daquilo que você fez. Entenda uma coisa, a igreja é do Senhor, ela não é do pastor. O povo não é do pastor, é do Senhor. Os dons que Deus te dá, se você canta bem, se você prega bem, se você tem conhecimento, se é unção para milagres, inúmeros dons, Deus te usa aí inúmeras vezes, em inúmeros lugares, de maneiras diferentes. Entenda uma coisa, tudo isso é de Deus. Ele não divide a glória dele com outra pessoa. Quando Ofni e Finéias fizeram a gordura, o sacrifício para eles, Deus matou os 2. Então que a glória, da maneira que Deus usa você, seja dada a Deus.
Que os frutos que você tem no seu ministério, que a glória desses frutos seja dada a Deus, o louvor seja dado a Deus. Pastor, mas eu sou uma bênção. Não, você é uma bênção. Mas entenda uma coisa: quanto mais Deus te levantar, seja humilde. Entenda. O apóstolo Paulo, eu aprendo isso com o apóstolo Paulo. Você não vai dizer assim, ó, eu, apóstolo Paulo. Ele diz, eu, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nas cartas que ele escreve. Ele não fala, eu, o apóstolo Paulo. Não, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele considera como um vaso de barro, tendo nele um tesouro excelente, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém? Então nós somos apenas barro no nosso tempo, porque como disse o apóstolo Pedro, e também Tiago, nós somos como uma flor que sai pela manhã e à tarde cai, seca-se e foi-se a glória. Amém? Esse camarada não buscou o Senhor. Que pena. Teve o seu filho aí, Josafá, reinou 25 anos. Acabe, rei de Israel, faz aliança com o rei Josafá. Essa aliança aqui Deus não aprovou ela. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, fortificou contra Israel, andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E aí tem a morte de Josá. A palavra do Senhor diz que ele proibiu a idolatria. Esse camarada, esse Josafá, foi um homem que se humilhou ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, capítulo 20, fala a respeito dele, que ele pôs Judá buscar o Senhor quando o 3 exércitos levantou contra ele, os filhos de Amon, os amonitas, filhos da montanha de Seir, se levantaram contra ele. Ele se humilhou a buscar o Senhor, e o Senhor veio, e ele se posicionou como um homem de Deus, e Deus fez um grande livramento, que até o lugar lá onde eles adoraram o Senhor ficou chamado como Beraca, o vale da adoração, o vale do louvor. Deus trouxe um grande livramento. Mas a palavra do Senhor diz que na sua morte, porém, ele não destruiu os altos. Era a mesma coisa de eu proibir a adoração em um determinado templo, mas eu deixar o templo lá e a idolatria lá. Esse camarada morreu, esse povo, entendeu? Com certeza iria retornar lá e adorar os outros deuses. Amém? Olha só, é igual o pai que guarda a pinga debaixo da pia e diz para o filho, não bebe não, porque eu também não vou beber, vai ficar aqui. Ok, aí o neto vem e chapa, né? Depois que o papai morre, o avô morreu. Eu não entendo algumas coisas. Jeroão, então Jorão, reinou 8 anos. Esse camarada foi assassinado. Filho de Josafá. O reinado de Jeroão foi mau. Matou seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, até que a Judá impeliu a isso. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Quando Deus quer abençoar um homem, ele põe uma mulher, mas quando Satanás quer derrubar um homem, põe uma mulher. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola derruba. O Senhor feriu com uma enfermidade incurável. Morreu esse camarada sem deixar saudades, né? E aí você tem uns capítulos com o tempo na sua casa, você procura. Acasias reinou 1 ano, filho de Jeroão, rei de Judá. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho mais novo de Jeroão, rei de Judá. Também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe,
porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai. Acasias é morto por Gel. Esse camarada não deixou sucessor, mas a sua mãe, essa mulher deveria ser terrível, essa sua mãe se apoderou do trono de Judá. Filha de Acabe, só podia, rei de Israel, e Jezabel, esposa de Jeroão, rei de Judá, mãe de Acasias. A rainha Atália mandou matar a família real, vozinha. Após a morte do seu filho, rouba o trono de Judá e passa a governar por 6 anos, cruel e sanguinária. Introduz também em Jerusalém o culto a Baal, e ainda levou os utensílios da casa do Senhor para serem utilizados no culto a Baal. Seu primeiro ato foi matar todos os membros da família real, inclusive seus netos, para ninguém tomar o lugar dela. Será que ela gostava de poder? Meu Deus, imaginou uma mulher dessa na presidência do Brasil? Porém, o Lula estava perdido. Porém, Joás, filho mais novo de Acasias, escapa com a ajuda da sua tia Jeozaba, esposa do sacerdote Joiada. Passados 6 anos, Joiada apresenta na casa do Senhor Joás como legítimo rei, que é recebido pelo povo com muita alegria. Atália vai ao templo do Senhor na tentativa de conter a rebelião, mas é retirada e morta à entrada da casa do rei. Amém? Aí você tem o capítulo, 2 Crônicas 23, 14 e 15. Após a morte de Atália, o povo da terra entrou na casa de Baal e derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Joás reinou 40 anos. Começou a reinar com 7 anos de idade. Reparou o tempo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Entendeu? Mas depois da morte de Joiada, o sacerdote, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá, Jerusalém, por causa desta sua culpa. Que tendência pecaminosa. Os caras tretou, relou, idolatria. Se escorregavam, se voltavam para a idolatria. Tinha experiências com Deus, prosperavam em Deus, mas a tendência era voltar à idolatria. Uma pergunta: por quê? Se fosse para você hoje adorar um ídolo, você adoraria? Com aquela vela fedida, aqueles negócios todos lá? Ninguém faria isso. A adoração da época era envolvida com sexo, entendeu? Tinha muitas prostitutas cultuais. Então, os dois pecados, e nós comentamos a respeito disso, eles andavam juntos: prostituição e idolatria. E devido a isso, o povo buscava a idolatria por causa da prostituição. Que lá em Romanos capítulo 1 a gente vê que o resultado da idolatria é prostituição. Até o caso do lesbianismo e do homossexualismo, desse demônio, desse espírito, entendeu? E esses pecados sempre andaram juntos. Então o povo buscava os cultos a Baal, a Astarote, por causa do sexo, entendeu? Então eles preferiam adorar esses deuses, pelo fato desses deuses não cobrar nada, não pedir nada, não ter nenhum mandamento. Podia servir a qualquer outro Deus, entendeu? Eles, sendo que servia a Jeová, o Deus que fez os céus e a terra, que é um Deus ciumento, que visita a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, né? Esse Deus não permite adoração a outros deuses, porque Ele é zeloso, Ele ama. Então Israel tinha dificuldade de entender isso, entendeu? E aí eles foram totalmente ingratos ao Senhor. Você tem aí Acaz.
Não, eu virei a página, desculpa. Uzias, voltando um pouquinho, a morte de Amazias foi sepultado em Jerusalém com seus pais, e seu filho Uzias sucedeu no trono de Judá. Uzias, ou então Azarias, filho de Amazias, é chamado de Azarias. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o seu nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Uzias, ou Azarias, reina e prospera. Reina e prospera. Azarias, ou Uzias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porém, morreu leproso. Uzias é atacado de lepra. Morreu leproso, porque exaltou o seu coração até se corromper. Ele foi fazer serviço de sacerdote no templo. Entendeu? Coisa que ele não podia fazer. Ok? Ele não estava ordenado. Ele se sentiu tão forte, tão poderoso, que ele foi executar exercício sacerdotal. E o Senhor feriu ele de lepra. Acás reinou 16 anos. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Ajuntou a casa dos utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha que tremenda rebelião. Ezequias foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai, restabeleceu o culto ao Senhor, orou na casa do Senhor, mandou purificar o templo, levantou levitas para trabalhar no templo e purificar o templo. Ezequias convida o povo a ir a Jerusalém para celebrar, ou seja, ele restaura a adoração, né? Mas no término do seu ministério, lá no capítulo 38, que a gente vê de Isaías, a gente vê que ele adoece. Adoeceu por quê? Coração exaltado. Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele, né? Você sabe da história. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. A pergunta é, o que ele fez com esses 15 anos de vida? Novamente exaltou o seu coração. No capítulo 39, recebeu algumas visitas lá nos príncipes da Babilônia, ok? E ele quis mostrar o poder de fogo dele, quis mostrar a casa do Senhor, quis mostrar a prosperidade. O profeta falou, olha, quem são esses caras? Quem são esses camaradas aí que vieram? Eles vieram de uma terra remota, ok? Ele falou assim, ok, esses caras aí daqui a um tempo, eles vão vir e vão levar tudo que você tem para a terra deles. O que eu aprendo aqui? Não divida a tua fé com quem não tem fé. Porque quem não sonha os teus sonhos vai danificar o teu projeto. A verdade é essa. Então não declare a tua visão para quem não tem visão. Irmão, quer entender uma coisa? Fuja de quem não quer nada. Quem não quer nada com nada. A verdade é essa. Você entendeu? Porque quem não ajuda espalha. Aqui eu aprendo isso. E foi um tremendo homem de Deus. Morre. E é sepultado com seus pais. Em seu lugar reina o seu filho Manassés. Irmãos, Manassés foi terrível. Olhe para você ver o paradoxo. Ezequias foi um bom homem, mas no final da sua vida pisou na bola. Manassés, se você olhar a história de Manassés, ele se identifica como um satanista. Tudo que você pensar, esse homem fez. Só que no término da vida dele, ele se arrependeu e alcançou perdão em Deus. Olha para você ver a diferença. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, o sangue de Jesus tem poder.
Aquilo ali, meu Deus do céu, nem anjo dá jeito. Tem mulher que fala, né? Pastor do céu, meu marido despena anjo. Tem anjo até se desviando por causa dele. E tanta raiva que passa com ele. Só que no término, quando ele se converte, vira uma bênção. Ele matou, uma pergunta, ele matou Isaías mesmo? Ele mandou matar Isaías? A história, né? A história diz isso. Só que, biblicamente, assim, a gente não... Entendeu? Eu não sei lhe dizer. Porque Isaías não teve morrido no reinado de Deus. No reino, não, ele continuou vivo, né? Manassés, eu não sei se Manassés... Ele mandou matar todo mundo, né? Os profetas, tudo do Senhor. Ele fez um... Foi um ímpar. Inclusive, a palavra do Senhor diz aí que era muito comum, aconteceu lá atrás, e era muito comum aí, infelizmente, esses reis passar seus filhos pelo fogo, entendeu? Diante de Moloque. E no reinado de Manassés, as famílias sacrificavam seus filhos a esses demônios. Entendeu? Então foi um camarada totalmente terrível. Tudo aquilo que é atrocidade, tudo aquilo que estava ligado à rebelião, ele recolheu e trouxe para Judá. E só que no término do seu ministério, ele se arrepende. Você entendeu? Ele se arrepende e Deus o perdoa. Só que é o seguinte, agora olha só uma coisa. E o que ele fez? E o que sucessivamente ele plantou no coração de uma geração? Irmãos, há uma responsabilidade muito grande no ministério de alguém. Você sabe que às vezes nós podemos dar um conselho errado por alguém, nós podemos talvez por outro lado fazer uma obra linda e num erro, ok, a gente incentivar alguém ao erro e deixar isso aberto para gerações, porque tudo que você faz, o que eu aprendo aqui, tudo que a gente faz, existem implicações futuras, seja bom, seja mal. A grande verdade é que esse camarada fez muita coisa maligna, se arrependeu. E o povo? Será que o povo se arrependeu? E a outra geração que veio desse povo, se arrependeu? Não. Entendeu? E uma pessoa dessa talvez daria conta dessas almas. Deus ele pode nos perdoar, mas as consequências, ela pode, entendeu? Alcançar gerações. A verdade é essa. Então, a vida de um cristão é não somente policiar pela sua vida, mas por aqueles que virão. O que você vai deixar para a tua futura geração? O que você vai deixar para os seus filhos? Qual é a visão? Qual é a revelação? Qual é o Deus que a tua geração futura, a tua descendência vai conhecer? É o Deus de Israel ou será um ídolo? É importante a gente avaliar isso. Então a caminhada com Deus é uma responsabilidade muito grande, porque tudo que a gente faz vai implicar os nossos filhos, nossos netos, vai implicar o nosso vizinho. Existem pessoas que estão firmadas na igreja por causa da tua vida. Existem pessoas que estão na igreja às vezes porque o pastor está de pé. Entendeu? Então há uma responsabilidade em fazer aquilo que é correto, em expressar verdadeiramente quem Deus é na terra. Manassés, ele morre, reina Amon no seu lugar. Filho de Manassés, este não é Amon, descendente de Moabitas. O reinado de Amon e a sua impiedade, está lá em 2 Crônicas 33, 21, 25. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Foi um mau rei, e aí os servos dele lá, os súditos dele, matou ele. Amém? Josias reinou 31 anos, morreu em batalha. Começou a reinar com 8 anos de idade, e aos 16 começou a buscar o Senhor, e com 20 anos aboliu a idolatria. Permaneceu nos conselhos do seu Deus, e mandou purificar o templo do Senhor. Queimou tudo que era usado nos cultos de Baal, destruiu os sacerdotes que sacrificavam aos deuses, eliminou de Judá todo e qualquer lugar da idolatria, eliminou também os feiticeiros, médicos, toda a abominação com a qual o povo de Judá havia se contaminado. E também deu ordem para que celebrassem a Páscoa
Reparou o tempo, convocou o povo à adoração, ajuntou o povo, renovou o pacto do Senhor, levantou o altar lá, ou seja, o altar de Betel é profanado e derribado, com certeza era aquele ídolo lá de Jeroboão, celebrou a Páscoa do Senhor, provocou o rei do Egito, mas você vê, e o rei do Egito se levantou contra ele e o matou. Joacás, ou então Jeoacás, ou então Joacás, reinou 3 meses em Jerusalém, filho de Josias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seus pais. Durante seu curto reinado fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e demonstrou sua maldade oprimindo o povo. Porém Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e de talentos de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu Eliaquim, rei, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim, porém a Joacás. Tomou consigo e veio ao Egito, morreu ali. Jeoaquim reinou 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim como seu irmão fez tudo que era mal perante o Senhor. Durante o reinado de rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, como seu irmão fez, que já havia vencido o Faraó Neco, sobe contra Judá, e por 3 anos tem o rei Joaquim por seu servo, até que esse se rebela contra aquele. O Senhor então envia contra Judá os caldeus, sírios, moabitas, amonitas, para destruí-la por causa dos pecados cometidos pelo rei Manassés. Joaquim reinou 3 meses e 10 dias. Assim como seu pai foi um rei mau perante o Senhor, porém não ficou impune o seu reinado. E assim como profetizou Jeremias, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o levou cativo. O último rei de Judá, Zedequias. Amém? O último rei que também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Agora olhe só uma coisa. Havia os profetas do norte e os profetas do sul. Amém? A aula que vem, desculpe a correria, mas teve que ser assim. A aula que vem a gente vai falar dos profetas maiores e dos profetas menores, que foram profetas do sul e profetas do norte. Agora olha só uma coisa. Jeremias como profeta do sul. Deus havia separado Judá para que Judá não se contaminasse com a idolatria, para que viesse a chegada do Messias. Essa era a profecia. Só que devido à contaminação de Judá, Jeremias profetizou que Judá seria cativo na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ficaria na Babilônia 70 anos. Entendeu? Por causa que Jeremias trouxe essa profecia, ele ficou encerrado, preso, exilado no cárcere. Entendeu? E algumas vezes dentro do palácio do rei. Outras vezes foi colocado até dentro de uma cisterna. Por quê? Porque enquanto ele profetizava que Judá ficaria 70 anos na Babilônia, uma média de outros 40 profetas profetizavam que o cativeiro duraria somente 2 anos. Entendeu? Olha só para você ver. Olha o desafio. E o que aconteceu? Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém. E a palavra foi, Jeremias profetizou na vida de Zedequias, que foi o último rei, que ele deveria se entregar. Ele não deveria resistir, entendeu? O cerco. E a palavra do Senhor diz que ele resistiu e fugiu. Nabucodonosor pegou ele, matou os filhos dele, arrancou os 2 olhos dele e levou cativo para a Babilônia. E nessa época, devido a essa desobediência de Zedequias, a palavra do Senhor mostra que os soldados babilônicos
Eles mataram muita gente morreu. Entraram em Jerusalém, destruíram os muros de Jerusalém, saquearam o templo, levaram todos os utensílios sagrados, os vasos de ouro, os pratos, todos os utensílios, os móveis da casa do Senhor, levaram tudo para a Babilônia, destruíram o templo, entendeu? Mataram as mulheres grávidas, segundo alguns estudos, isso não está na Bíblia, mas a palavra do Senhor, segundo alguns estudos, mostram que essas mulheres, eles cortavam ela pelos meios, arrancavam os fetos e davam com as crianças, os recém-nascidos, nas pedras, entendeu? Os seus cavalos amarravam com soldados de Judá, arrastavam, humilharam. Por que Deus permitiu isso? Porque desobediência tem um nome: cativeiro. Todo aquele que desobedece a palavra de Deus se torna prisioneiro na mão do inimigo. Entenda isso. Levaram eles 70 anos. Ficaram 70 anos. Muitos morreram no cativeiro. Outros nem voltaram do cativeiro. Entendeu? Ficaram para lá mesmo. Depois de 70 anos, o profeta Daniel, que é o profeta Daniel e o profeta Ezequiel, são profetas do exílio, são os profetas do cativeiro. Inclusive, Daniel, quando vai para a Babilônia, ele tem aí seus 12, 13 anos de idade, era menino, e ele foi trabalhar na corte. A gente vê isso no capítulo 1, e aquele menino ele se resolveu, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com as comidas, com os manjares do rei Nabucodonosor. E Deus o visitou, não somente ele, mas também Misaías, Azael e Misaías, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus manifestou dentro da Babilônia. E aí a gente vê que durante a vida inteira de Daniel passou dentro da Babilônia, em uma terra estrangeira, numa cultura diferente, uma língua diferente, mas ele se manteve incorruptível diante de Deus. Você entendeu? E por que Deus permitiu que Israel caísse e ficasse na mão do inimigo? Por quê? Porque com Deus é assim. Quando você almeja errar, e Deus vai dizendo não, e você vai se esforçando para isso, Deus vai dizendo não. Deus usa a esposa, Deus usa o esposo, o filho, o pastor, Deus usa uma mensagem no rádio, na televisão, Deus vai usando os meios para nos corrigir, e a nossa própria consciência, a nossa voz interior, e você vai extrapolando, você vai dando lugar ao pecado, chega num ponto que Deus entrega. É isso que você quer? Então eu vou te entregar isso. O problema deles não era idolatria. Na Babilônia tinha ídolo de tudo quanto era tipo, inclusive o próprio Nabucodonosor, o imperador, também era adorado. Então, ou seja, Judá, você não quer adorar? Você não quer idolatria? Ok, aqui vocês não eram obrigados a adorar, no entanto, adoraram. Agora na Babilônia, quem não adorar vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Não é isso que vocês querem? Então o que Deus faz? Deus entrega o homem pecador às paixões infames. Entendeu? Então ouça a voz do Espírito. Ouça. A palavra do Senhor diz: não endureceis os vossos corações. Antes, ouvi a palavra do Senhor. Judá teve o coração duro. O que aconteceu? Esse povo, vamos entender esse povo na terra babilônica. Na terra da Babilônia. Salmo de número 137. Vamos ver o que acontecia. Olha só. Olha o que acontecia lá na Babilônia. Olha a humilhação. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. E aí a gente lembrava de Sião. Por que quando lá em Sião eles estavam, em Jerusalém, Sião é o monte,
em Jerusalém. Eles não lembravam do Senhor. Mas quando estava na Babilônia, aí eles lembravam. Nos salgueiros que é no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aquele que nos levava cativo nos pediu uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quem sabe o que o inimigo falava para eles? Em outras palavras, trazendo para os nossos dias: ué, mas você não era crente e agora está bebendo aí? Canta um hino aí. Você não é crente? Você não é servo de Deus? E aí? Por que você está assim? Você não dizia tanto que o sangue de Jesus tem poder? Você não pregava na célula que deveria ser fiel, que deveria ser homem de Deus, mulher de Deus? E por que você está assim? Você não prega que tem que ser feliz, que tem que ser alegre, o crente é alegre? Por que você está assim? Humilhando eles. Eles pediam uma canção. Aí a oração, mas como? Ou seja, cantaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha. Lá, o que eu aprendo aqui? Dá valor só quando perde. Depois que perde, fala: puxa vida, eu tinha de tudo na igreja. Na igreja minha família era limpinha. Na igreja meu casamento era puro. Na igreja eu era próspero. Na igreja, na presença de Deus. É mais ou menos isso, entendeu? Aí, a oração: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, não te preferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Em outras palavras, nós éramos felizes e não sabia. A gente era, puxa vida, amado, dentro da igreja você vai ver defeitos. Dentro da igreja, às vezes, vai acontecer coisas que você vai dizer: puxa vida, não deveria acontecer isso aqui. Mas entenda uma coisa: lá fora é pior. Lá fora é pior. Entendeu? Então Deus nos chamou para um ajuste. Igreja, aliança, é você se ajustar, é você se policiar, é você se corrigir. Entendeu? A grande verdade, se cada um fosse humilde o suficiente para obedecer a palavra do Senhor, não saía da igreja, não conseguia ver defeito na igreja. A grande verdade é que alguns querem ser dono da verdade, entendeu? Alguns querem fazer as coisas da sua maneira. Se todo mundo andasse na vontade do Senhor, não acontecia essas facções, essas divisões. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir constante a nós fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Por quê? Porque fizeram isso com os filhos deles. Ou seja, o que Deus quis ensinar? Não é isso que você quer? Então prove. Por que Deus levou eles para lá? Irmãos, você vai ver duas histórias em Israel. Uma história antes do cativeiro e depois do... Porque antes do cativeiro, idolatria. Depois do cativeiro, ninguém queria mais santo. Ninguém queria mais ídolo. Você entendeu? Você vai ver isso quando esse povo retornou, e o retorno deles foi através de Esdras, Neemias, que foram aí os restauradores de Jerusalém, restauradores do altar, restauradores do templo. E quando esse povo retorna, depois de 70 anos, esse povo nunca mais quis saber de idolatria. Até hoje. O único Deus de Israel é o Deus que criou os céus e a terra. Claro que tem judeus desviados, mas, ou seja, a nação de Israel defende o Deus de Israel, sem idolatria. Então, ou seja, a grande verdade é que não foi bem um cativeiro, foi um exílio, porque lá Deus tratou, lá Deus cuidou, lá Deus ensinou eles
Entendeu? Quem realmente... Agora entenda uma coisa, Deus deixou eles na Babilônia. Uma pergunta, Deus manifestou naquela Babilônia lá? Manifestou. A ponto de até o próprio Nabucodonosor dizer que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego era o único Deus. Entendeu? Pelos milagres. Então Deus entregou eles lá, mas Deus não abandonou. Aprenda isso, não se entristeça. E não saia da presença de Deus quando você estiver sendo corrigido. Tem muita gente que na hora da correção cai fora. Israel foi corrigido, permaneceu, foi tratado. E aí eles retornaram. E o Deus que levou eles foi o Deus que trouxe eles. O Deus que permitiu eles cair na mão do inimigo. Foi o Deus que libertou eles do inimigo. E quando eles foram, entendeu? Quando Israel caiu na mão da Babilônia, os Edonitas, que vem de Edom, Edom vem de Esaú, que é irmão de Israel, eles fizeram festas, entendeu? Eles aplaudiam, dizendo: olha, bem feito para Israel, bem feito para Israel. Depois a gente vai ver na aula que vem, que Deus levanta um profeta menor, e esse profeta profetiza contra Edom. Por causa de Edom tirar sarro, comemorar a queda do povo de Deus. O que eu aprendo aqui? Deus, ele bate, mas ele não aceita que ninguém bata. E outra coisa, você entendeu? Deus, ele corrige, e ele não aceita ninguém intrometer na correção dele. Às vezes você vê uma pessoa que, puxa vida, fulano era uma bênção, fulano caiu, agora está sendo tratado, ore por ele, entendeu? Não escarneça essa pessoa, porque talvez aquilo que está sobre aquela pessoa pode passar para você. A grande verdade era essa. A lepra de Naamã passou para Geazi, porque Geazi entrou em rota errada. E olha só, então a gente vê que 70 anos eles ficaram. Enquanto Daniel profetizava dentro do palácio, Ezequiel profetizava nas terras babilônicas, lá no rio Quedar. E um marco do profeta Ezequiel, muito ensinado e muito pregado, para mostrar a situação de Israel, está lá no capítulo 37. A visão do vale de ossos secos, que representa o exército, ou seja, o povo de Israel, dentro da teologia, que particularmente Deus mostrou para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, hoje eles estão como mortos, como um vale de ossos secos, eles estão aí como uma sepultura, mas o meu espírito, nesses 70 anos, vai fazer uma obra, e eu vou suscitar deles um exército vivo, um exército adorador, e nunca mais eles vão se corromper novamente. E isso aconteceu, ok? Agora olha só, Deus, depois dos 70 anos, Deus levanta Esdras. Esdras, ele vem para edificar o templo, ok? A edificação do templo. Claro que primeiramente o altar, né, foi edificado. Primeiro o altar, segundo o templo, depois vem Neemias, a terceira leva foi Neemias, e Neemias edifica os muros da cidade de Jerusalém. Nesse período de tempo, pastor, houve moradores em Jerusalém durante 70 anos? Sim, houve um povo chamado samaritanos. Quem são os samaritanos? São misturas de povos, entendeu? Então esses samaritanos, eles entraram nesse período de 70 anos, enquanto Israel estava lá, os samaritanos moravam em Jerusalém. Eles ficavam ali, e eles são mistura de povos. E aí, com o retorno deles, houve
uma oposição muito grande. Como, por exemplo, se você olhar no livro de Neemias, você vai ver alguns camaradas lá resistindo à construção dos muros. Por quê? Porque eles não queriam que Israel voltasse, que Jerusalém fosse edificada novamente. Por quê, pastor? Porque se eles não retornassem, aquelas terras ficariam na mão dos samaritanos. Então você vê alguns camaradas aí que particularmente tem uma simbologia muito grande no reino espiritual, que eles queriam, ou seja, queriam não, se opuseram contra a construção dos muros, né? Abra a palavra do Senhor lá em Neemias. Temos um camarada lá por nome de Sambalate, é isso? Gerson, Tobias. Esses caras não queriam que Jerusalém fosse edificada. Eles resistiam. E aí, o livro de Neemias é um livro de restauração espiritual, é um livro de restituição e também de consagração. Por quê, pastor? Porque o império dos Medo-Persas, lá em Daniel capítulo 5, o império dos babilônicos, lá em Daniel capítulo 5, caiu. O último rei foi Beltesazar, do domínio babilônico. E aí, os Medo-Persas conquistaram, e os Medo-Persas permitiram o retorno de Judá às suas terras. E com isso, esse camarada Neemias, você sabe da história melhor do que eu, ele era copeiro do rei, de um dos reis dos Medo-Persas. E ele recebeu a notícia de Anani, um dos seus irmãos que esteve lá em Jerusalém, trouxe notícias. E a pergunta foi: como estão os nossos irmãos? Perguntou Neemias. E ele respondeu: os nossos irmãos que estão em Jerusalém estão em grande miséria. Os muros da cidade estão destruídos, as casas estão destruídas. E a palavra do Senhor diz que durante 4 meses, esse cara que tinha um cargo de confiança, Neemias, ele chorou, se entristeceu, orou e jejuou, pedindo que o Senhor tocasse no coração do rei, para que o rei permitisse, porque ele era um súdito, um subordinado, um servo, para que o rei permitisse que ele fosse lá em Jerusalém reconstruir a cidade, ou seja, os muros de Jerusalém. Aqui eu encontro alguém que verdadeiramente diz: eis-me aqui. O cara não era engenheiro, não era pedreiro, não era líder militar, não era nada a não ser um copeiro, mas é alguém que realmente olhou para uma situação de um povo e teve compaixão daquele povo, entendeu? E ele não orou dizendo: Senhor, abençoa aquele povo, não jejuou dizendo: Senhor, abençoa aquele povo, mas ele disse: Senhor, eu quero fazer, eu quero realizar. Irmãos, oração é importante sim, jejum é importante sim, mas põe a mão e faça. Ele pede ajuda ao rei, o rei conceda aí por um período de tempo que ele vai e reconstrua. E a palavra do Senhor diz que o rei permite que ele vá reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E a oposição aqui foi Sambalate, né? Capítulo 4, versículo 1. Sucedeu que ouvindo Sambalate que edificavam os muros, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitirão-se isso, sacrificarão a Carbalão num só dia? Vivificarão dos montões de pó e pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, com uma oposição, mas também com uma meta. A palavra do Senhor diz que em 52 dias os muros de Jerusalém foram edificados. Entendeu?
E aqui você encontra um grande projeto. E o livro de Neemias é o símbolo profético de quem quer fazer a obra de Deus. Oposição, levantes, mentiras, conspirações, mas você vê um homem corajoso, decidido e abençoado, uma pessoa totalmente resolvida em fazer a obra de Deus. Existem pessoas que ficam esperando alguém fazer. Existem pessoas que ficam esperando algo acontecer. Amado, Deus pode fazer isso? Pode. Mas nenhum anjo vai descer no quintal da tua casa e vai dizer para você: meu, edifica os muros da tua cidade. Não, vai ter que ser você, vai ter que ser nós. Então edifique daquilo que realmente cabe a gente edificar. Amém? A palavra do Senhor diz que eles resolveram edificar e eles edificaram. Foi uma obra totalmente linda, entendeu? A grande verdade é que sempre o diabo vai levantar. Essa é a realidade, nós sabemos disso. Mas persevere. Persevere naquilo que realmente Deus te chamou. E a obra será concluída em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar.